A gente começa o Tá Na Hora mostrando imagens para você do que aconteceu na Grande Florianópolis e também outros pontos aqui de Santa Catarina. Quando são 18 horas, ou melhor, 19 horas e 4 minutos, começando um pouquinho mais tarde, em virtude do jogo da Champions League, onde você acompanhou na tela da SCC SBT. E você já acompanhou também essas imagens na nossa programação. Cobertura completa do SCC Meio-Dia, também do nosso portal SCC10. O ciclone extratropical passando pelo nosso estado e fazendo um estrago tremendo. Lamentavelmente, tivemos 3 mortes, 3 pessoas da mesma família. Um casal de haitianos e um bebê de apenas 1 ano de idade acabou perdendo a vida no dia de hoje, nesta terça-feira, por conta das fortes chuvas que caíram no nosso estado. É claro que não poderia ser diferente. A gente vai trazer todos os detalhes para você que está acompanhando a nossa programação a partir de agora aqui no nosso Tá Na Hora. Inclusive, a minha parceira Júlia Matos não está aqui. Sabe por quê? Porque a Júlia, ela ficou ilhada no centro de Palhoça hoje cedo e ela está ao vivo com a gente. A chuva está impossibilitando da Júlia estar aqui, ó. Mas eu percebo que atrás dela o tempo está limpando. Será um sinal de que amanhã o tempo vai dar uma amenizada, principalmente nas chuvas? Júlia Matos, como é que está agora a Palhoça nesse exato momento? Um dos municípios mais castigados aqui na Grande Florianópolis por conta do alto volume de chuva que caiu. Boa noite, Júlia. Boa noite, Cleiton. Boa noite para vocês aí de casa. A gente pede licença para entrar no celular. Da minha casa para a sua. Primeiro, um grande abraço a todos que tiveram que viver as adversidades dessa chuva no dia de hoje, nessa terça-feira. Eu vim aqui para a sacada de casa, para mostrar como é que está o céu agora. O céu abrindo deve ser a esperança de muitas famílias, de muitas pessoas que viveram uma realidade muito diferente na manhã dessa terça-feira aqui em Palhoça. Por volta das 9h30 da manhã, eu já estava no centro de Palhoça, toda a comunidade, o comércio abriu normalmente, tinha alguns pontos de alagamento, mas a gente teve uma situação até que regular, até umas 10 horas da manhã. Muitas pessoas que passam por enchentes de situações como essa falam que tudo acontece em questão de segundos, né? E foi exatamente isso, Cleiton. Por volta das 10h30 da manhã, essa chuva se agravou e eu comecei a ver aquele centro da cidade, as imagens que a gente deve ter, inclusive, registradas aí no Tá Na Hora Santa Catarina, pelo SCC SBT. Imagens que eu fiz também da rua são impressionantes, porque a rua principal de Palhoça, no centro mesmo, começou a encher de uma forma impressionante. Os comerciantes tiveram que, alguns fecharam as suas lojas, outros ficaram para poder fazer o respaldo, né, daquela água toda. E eu comecei a entender com alguns agentes da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, que passaram por lá de manhã, que a vazante ia demorar a acontecer. Ou seja, a gente estava vivendo hoje uma situação de chuva intensa, então grande acúmulo de água em um mesmo ponto, e mais do que isso, maré cheia. 2 rios principais aqui de Palhoça, Rio Passavinte e Rio Cubatão, estavam cheios, tiveram seu ápice às 5 horas da manhã, e depois das 2 horas da tarde que começaram com a vazante. Então foi ali que a gente começou a observar aquela água descer. Eu fiquei ilhada por bastante tempo, algumas pessoas também tiveram que, assim como eu, abandonar os carros. Eu fui com água até pouco mais acima do joelho, até uma rua onde meu pai conseguiu me resgatar de moto. Era o único espaço onde ele conseguiria chegar para me buscar. E foi a realidade de muitas pessoas hoje. Eu quero deixar aqui, claro, o meu abraço, a força, família que morava em São Sebastião, a família que hoje passou por essa tragédia, né? 3 pessoas confirmadas, 3 mortes confirmadas por aqui. Tivemos o bairro Caminho Novo, que é onde eu moro, São Sebastião, que foi onde aconteceu essa tragédia com a morte dessa família, Bela Vista e Passavinte, além do centro da cidade, como os bairros mais atingidos. Agora, às 5 horas da tarde, a maior preocupação, segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, era a maré cheia. Deveria voltar a subir. Então, eu sei que a comunidade, os comerciantes estavam aflitos para que nesse horário, agora, 7 horas da noite, estivesse bem, com o céu aberto, como está aqui atrás de mim, porque a maré cheia já retornou agora às 5 horas da tarde. Então, se chovesse mais, a situação ia ficar um pouco mais complicada aqui no centro de Palhoça. Eu já vi muitas ruas agora terem os carros liberados, os comerciantes já conseguiram ir até o centro da cidade, já vi muitos realizando as limpezas da loja, e a gente segue agora acompanhando, né? A Defesa Civil está nas ruas, eu estou acompanhando junto com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e também as equipes da Guarda Municipal, que inclusive estavam presentes no centro de Palhoça. Alguns me acompanharam, inclusive, até o ponto onde eu precisei ser resgatada, né, pela minha família. Então,
foram equipes muito prestativas, muito ativas durante essa manhã, mas agora é continuar acompanhando o tempo e eu já posso adiantar para vocês daqui a pouquinho na previsão do tempo que agora a situação vai ser de vento forte, mas o vento também afasta as nuvens acumuladas nesse ponto do litoral aqui catarinense. Então, a tendência é que esse vento leve já na quarta-feira essas nuvens para longe daqui, a gente não passe mais por situações complexas como essa de terça-feira. Eu agradeço, esse espaço, que bom, Cleiton, que eu consegui participar aqui com você no Tá Na Hora Santa Catarina. Amanhã eu pretendo estar aí. Tá certo, Júlia. A gente sabe da sua correria, da sua dificuldade. A gente estende um abraço para você e também para toda a comunidade de Palhoça, vários bairros alagados. Essa família que chocou todos nós, 3 pessoas da mesma família, um bebê de 1 ano de idade. A gente vai falar ainda sobre esse assunto, mas olhando o tempo atrás de você, a gente renova a esperança que vai dar uma amenizada. Obrigado, Júlia. 19h09. Você ligado aqui no nosso Tá Na Hora? Bom, a gente agora vai falar sobre a Defesa Civil, porque depois de toda essa chuva, parece que vem, sabe o quê? O sol? Pode ser. Mas uma coisa é certa, vem vento para Santa Catarina. A Gabriela Mariotto foi até a Defesa Civil para entender o que aconteceu no estado no dia de hoje e o que a gente pode esperar para essa quarta-feira. Gabriela Mariotto, agora na tela do Tá Na Hora. Olá, Cleiton, muito boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. A gente está aqui na sede da Secretaria da Proteção e Defesa Civil para trazer esse balanço do que foram as chuvas, do que foi a passagem desse ciclone aqui por Santa Catarina. A gente vai conversar ao vivo aqui com o meteorologista da Defesa Civil, Caio Guerra, para a gente entender, o que foi essa terça-feira, como que foram os efeitos disso tudo aqui no nosso estado. Muito boa noite. Boa noite a todos. Nessa terça a gente teve a atuação de um ciclone extratropical que trouxe chuvas intensas para todo o estado, mas principalmente aqui nas áreas litorâneas próximas à Grande Florianópolis. Os acumulados somaram valores ali na casa de 140 milímetros em alguns municípios, o que equivale à média para o mês inteiro, isso em só 6 horas. Por conta desse volume tão alto em curto período de tempo, tivemos alagamentos e enxurradas. Então esse foi o efeito principal ao longo do dia. Caio, e quais são as recomendações nesse momento para a população, de toda Santa Catarina, mais focado também aqui para o litoral, A gente entende, então, que essas atividades marítimas, elas não são recomendadas nesse momento, elas são contraindicadas. Então, além disso, o que mais é recomendado para a população agora? Principalmente a questão dos ventos, é muito importante a população se manter em locais abrigados, tomar cuidado com árvores e postes, porque podem cair, então não se proteger embaixo de construções assim que estão vulneráveis e também tomar muito cuidado com a questão da agitação marítima, não, que como você já mencionou, não entrar no mar nesses dias e com o encharcamento do solo por conta desse volume tão elevado, as pessoas que estão em regiões de vulnerabilidade para deslizamentos, é muito importante ficar atento a postes inclinados e também rachaduras nas paredes e, caso necessário, sair do imóvel imediatamente e procurar ajuda com a Defesa Civil Municipal. Perfeito, Caio. Muito obrigada. A gente também deixa sempre aquele alerta, o pessoal acompanhar as redes oficiais da Defesa Civil aqui de Santa Catarina. E claro que a gente traz todas as atualizações, tanto aqui na programação do SCC-SBT, quanto no nosso portal SCC10. Cleiton, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Gabriela Mariotto. Agora 19h12. Pode colocar, por gentileza, o canal aí, o Porto de Itajaí Navegantes. Já tem imagem agora em tempo real. Olha só o tempo dando a melhorada. Você está vendo aí na parte inferior da sua tela, Porto de Itajaí está fechado para a navegação. A informação de momento, eu tenho aqui inclusive a nota do Porto, é a seguinte, canal de acesso fechado. Foi declarado fechado a partir das 4 horas da tarde por determinação da Autoridade Marítima. Isso mesmo. A medida segue o item 0418 das normas e procedimentos da Capitania dos Portos de Santa Catarina e tem como finalidade garantir a segurança da navegação de embarcações, tripulações e das operações portuárias. Portanto, o Porto de Itajaí Navegantes segue fechado a qualquer momento. Tendo novidade, a gente atualiza para você aqui no nosso Tá Na Hora. Olha só, imagens aéreas que a nossa reportagem teve acesso mostram o estrago que as fortes chuvas provocaram em alguns bairros aqui de Florianópolis. Na rua Dom João Becker, essa aí, por exemplo, é a rua do Rio Vermelho, Essa é a rua, deixa eu pegar o nome da rua certinho aqui, É a rua, aí sim, essa é a rua João Becker, lá nos ingleses. Sabe o que aconteceu ali? Eu vou explicar. Uma tubulação se rompeu e levou material para a pista.
E aí, essa rua que passa por dentro de um condomínio ficou bloqueada durante um bom tempo. Já no bairro Rio Vermelho, também em Florianópolis, a gente vai colocar para você na sequência, mais precisamente a rua João Galberto Soares, teve trechos onde uma grande quantidade de água, de terra, junto com barro, foi parar no meio da pista. Trabalhadores correram contra o tempo para liberar a rodovia. Se a gente puder voltar lá, aí sim, ó, Rua João Galberto Soares, aquela que o pessoal tem como opção sair dos Ingleses e pega por dentro para lá no Moçambique e também na Lagoa da Conceição, a rua ficou desse jeito por conta desse barro, junto com lama, água que acabou invadindo a pista, mas agora o trânsito está liberado. Já o litoral norte também foi afetado com as fortes chuvas e a preocupação a partir da noite desta terça-feira são os ventos fortes. A Cris Pinheiro está chegando agora no Tá Na Hora e atualiza tudo para a gente. 19 horas e 14 minutos. É você, Cris. Aqui no litoral norte, o município de Bombinhas foi o mais afetado pela chuva forte que iniciou na madrugada e coincidiu com a alta da maré. Foram registrados vários pontos de alagamento em bairros como José Amândio, Sertãozinho, Morrinhos e Mariscal. No final da manhã, as águas já haviam baixado. A Defesa Civil chegou a abrir um abrigo para colocar à disposição dos moradores que não houve necessidade, já que não houve desabrigados no município. Em Balneário Camboriú, também houve registros de alagamentos em algumas escolas. 2 abrigos ficaram de sobreaviso, mas não houve necessidade de serem utilizados. Aqui em Itajaí, as aulas já haviam sido suspensas, não houve grandes registros relacionados às chuvas, mas a Defesa Civil ainda alerta sobre a possibilidade de ventos fortes para esta quarta-feira e também para a próxima quinta-feira. Mas o ciclone começa a se formar a partir de agora, a partir da tarde e noite desta terça-feira, 9, e amanhã, quarta-feira, será o dia crucial dos ventos intensos. A gente tem uma animação aqui do radar que está projetando amanhã, quarta-feira. O ciclone vai se aproximar muito da costa gaúcha, com reflexos intensos de vento também aqui no litoral e na região de Itajaí. Então, os ventos fortes ainda é muito preocupante, porque podemos ter ainda algumas pancadas de chuva hoje, mas o vento deve se intensificar a partir da noite e da próxima madrugada. Por isso, a gente pede para que as pessoas busquem informação oficial da Defesa Civil de Itajaí. Viu o alerta no seu celular? É bom você ficar atento, que a Defesa Civil está trabalhando aí 24 horas para garantir a sua segurança. Pode ter certeza. Olha só, a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, a DPCAM de Chapecó, precisou suspender temporariamente as atividades após ser atingida pelas fortes chuvas desta segunda-feira à noite, que já começou lá ontem. Mesmo assim, a Polícia Civil garante que o atendimento especializado não será prejudicado. Assunto para o repórter Felipe Bastos, agora no Tá Na Hora. Segundo a Polícia Civil, a chuva comprometeu parte da rede elétrica ligada ao computador central e também a cobertura de algumas salas da unidade. Por medida de segurança, os trabalhos foram suspensos temporariamente para evitar riscos de incidentes elétricos. A Polícia Civil informou ainda que já havia uma ordem de serviço assinada para o reparo total do telhado. O documento, coincidentemente, foi formalizado no mesmo dia do temporal. A empresa responsável tem o prazo de 3 dias para iniciar as obras. Apesar dos danos, a corporação garante que não haverá prejuízo aos atendimentos especializados. Enquanto a unidade passa por reparos, todos os casos envolvendo mulheres, crianças, adolescentes e idosos serão atendidos na central de plantão policial que fica no bairro Passo dos Fortes. A Polícia Civil reforça que segue operando em todo o estado e trabalhando para garantir segurança à população, mesmo diante dos problemas causados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Felipe. Você pode participar da nossa programação.
Tem algum problema aí no seu bairro? O nosso zap está aí à sua disposição para você participar a partir de agora, que é o 48991622676. A gente coloca o zap para te ajudar. Se você está enfrentando algum problema sério em qualquer cidade de Santa Catarina, é só acionar esse zap aí. Em São João Batista, eu quero mandar um abraço aí para o pessoal do Circo Dinâmico. Acabei de receber agora uma foto aqui. O espetáculo lá foi cancelado por conta das fortes chuvas. Força, turma, e a todos os SBTistas de São João Batista também. Agora, olha só, preste atenção, você que está acompanhando o nosso Tá Na Hora. Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde de hoje em Ilhota. Pode encher a tela, por gentileza, aí, Rodrigão. Olha só, você está vendo o veículo lá, ó. É um trabalhador de telefonia. Ele vai fazer a curva, você está vendo o caminhão vindo lá em cima e aquela van, aquele furgão. Olha o que acontece. Inevitavelmente, um choque acabou acontecendo. E a escada que estava nesse carro aí, você está vendo a escada na parte de cima, acabou atingindo o motorista. Será que foi o motorista do caminhão? Com certeza, né? Lamentavelmente. Olha só quem vai trazer detalhes para a gente agora dessa colisão que tirou a vida de um motorista, de um trabalhador, é a Natiele Oliveira. Boa noite para você, Nath. Boa noite, Cleiton, e a todos que nos acompanham. Exatamente, um caminhoneiro morreu e outro motorista ficou gravemente ferido depois dessa colisão frontal que aconteceu na rodovia Jorge Lacerda, na SC 412, em Ilhota. Essa batida aconteceu na tarde desta terça-feira, envolveu, como você comentou, este caminhão e esse veículo utilitário, que era de uma empresa de internet, uma ocorrência que mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota e também o Corpo de Bombeiros Militar com o helicóptero Arcanjo 03. E aí nas imagens dá para ver que esse veículo utilitário, ele invade a pista contrária e acaba batendo contra o caminhão. Este veículo menor, ele tinha uma escada, como ele prestava esse serviço para instalar a internet na casa das pessoas, ele tinha essa escada com o impacto da batida acabou atingindo o motorista do caminhão, que infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do carro também ficou preso nas ferragens, foi socorrido, atendido ali pela corporação e encaminhado, ferido gravemente, ao Hospital Marieta Bornhausen, em Itajaí. A rodovia Jorge Lacerda, onde aconteceu esse acidente, precisou ficar interditada durante algumas horas, depois foi liberada pela polícia e aí agora foi liberada ali por volta das 6h30. Trânsito segue normalmente ali pela região e a gente agora então deixa os nossos mais sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos deste caminhoneiro. Cleiton, volto contigo aí no estúdio. Bem lembrado, nossos sentimentos a esse trabalhador que perdeu a vida nesse grave acidente. Obrigado, Nath. Olha, a cidade de Balneário, Barra do Sul, foi uma das mais afetadas pelo assoreamento marítimo nesses últimos meses. Milhares de pessoas ficaram afetadas e agora a prefeitura, com a ajuda do governo do estado, dará início à reestruturação da orla da cidade. Bora chamar o Renato Santos, que vai trazer detalhes ao vivo no Tá Na Hora. Boa noite, Renato. Boa noite para você, Cleiton, e a todos que acompanham o nosso Tá Na Hora. Pois é, a cidade vem sofrendo desde o início do ano com o assoreamento do canal. E algumas residências foram afetadas, como nós já mostramos aqui no jornalismo do Tá Na Hora. Mais de 2.000 famílias estão sendo afetadas pela invasão do mar a algumas residências que foram construídas ali próximo à orla de Balneário Barra do Sul, aqui no litoral de Santa Catarina. E para tentar concluir um projeto para desassoreamento dessa área e também para a revitalização do local, o governo do estado liberou no dia de ontem R$1,5 milhão para que a prefeitura conclua o mais rápido possível esses estudos. No total, são 8 estudos ambientais. Só faltam 3 para serem concluídos. Lembrando que esse projeto visa, além de desassorear essa área atingida pela erosão marítima, também o alargamento de mais de 3 quilômetros de praia lá em Balneário Barra do Sul. Um investimento inicial que deve ultrapassar entre 40 e 60 milhões de reais. E agora a prefeitura visa também buscar investimentos, tanto por parte do governo do estado, como também da União, do governo federal. Sobre o assunto, nós conversamos com o coordenador da Defesa Civil de Balneário Barra do Sul.
Na semana passada, o secretário de Defesa Civil do Estado, Mário Debran, esteve aqui no nosso município, compreendeu a nossa situação de urgência. Junto à bancada norte, já citaram o nome do deputado Vicente Caro Preso, que também esteve à frente e junto a toda a bancada de deputados da região norte de Santa Catarina, levando a urgência ao governador Jorginho, que compreendeu, se sensibilizou com o Balneário Barra do Sul. Está destinando agora R$1,5 milhão para a conclusão dos nossos estudos aqui em Balneário Barra do Sul, com previsão já do ano que vem para fazer acontecer esse projeto. Uma análise feita recentemente mostra que a cidade de Balneário Barra do Sul já vem sofrendo com erosão desde 1978. Mais de 40 metros da orla lá da cidade já foi comprometida por causa da invasão marítima. Retorno com você no estúdio, Cleiton Ramos. Obrigado pelas informações, Renato Santos. Olha só, depois de toda essa chuvarada, a Palhoça decretou situação de emergência. Ruas alagadas, casas inundadas e foi feia a coisa por lá. A Gabriela Mariotto esteve lá agora à tarde e conferiu de perto como é que está a situação. É informação na tela do Tá Na Hora, 19 horas e 24 minutos. Pode soltar. Quando a chuva intensa começou a dar uma trégua, foi hora de começar a limpeza. A água subiu rápido na casa do seu Ayrton. Por sorte, ele teve tempo de erguer os móveis antes da enchente. De repente, quando a gente viu, já estava aqui no portão. Aí liguei para a polícia, a guarda municipal, para eles isolar, porque daí vinham os ônibus e os caminhões grandes que eles passam, né? Daí vem trazendo quase 2 metros de água assim na frente e joga para dentro, daí joga assim, vem aquela onda, né? Então é complicado, sabe? A água da chuva também invadiu a loja do Francisco. Nenhum item foi danificado, mas o trabalho de limpeza levou quase a tarde toda. A rua em frente ao estabelecimento ficou totalmente alagada, impedindo a passagem dos motoristas. Eu imaginei ela estava ali, de repente quando eu vi ela já estava aqui em cima. Aí começou a entrar para dentro da loja também, né? Mas aí começou a passar lixeira, sofá, mesa, um monte de coisa ali, de tronco de árvore até, né? E foi meio assustador até. Só na manhã desta terça-feira choveu aqui no município de Palhoça mais do que o esperado para todo o mês de dezembro. Agora, na parte da tarde, com o fim da chuva, a água começa a baixar. Mas a situação que a gente vê nessa rua se repetiu em vários outros pontos da cidade. As ruas ficaram totalmente alagadas e isso trouxe transtornos para os moradores que precisavam se deslocar por aqui. Tá difícil de transitar aqui pela cidade? Tá difícil. Muita rua alagada? Muita rua alagada, muita. Já tinha pegado chuva assim, é? Antigamente sim, mas a gente já estava com previsão, mas não achava que esse negócio daqui vai ficar tão ruim assim. Hoje pegou um pouquinho de surpresa. Pegou surpresa. A Prefeitura de Palhoça decretou situação de emergência por conta dos efeitos da chuva na cidade. Um abrigo provisório foi aberto no bairro Passa 20 para receber moradores desabrigados. O número exato de atingidos ainda está sendo contabilizado. Para quarta-feira, no entanto, o estado de alerta continua. A gente não teve dano material nesse momento, né? Tivemos alguns pontos que precisam de reparo, precisam de respostas, como algumas pontes que acabaram sendo destruídas pela força d'água. Né? Agora a gente vai fazer esse levantamento junto com a Secretaria de Obras e vamos lançar isso para o governo do estado também. 19 horas e 26 minutos. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre as fortes chuvas que caíram na Grande Florianópolis. Agora vamos dar uma amenizada. Você acompanhou de forma exclusiva mais uma partida da Champions League aqui na tela do SCC SBT. E Inter de Milão e Liverpool se enfrentaram pela 6ª rodada da fase de liga da competição. E olha, quando tudo parecia levar para um empate sem gols em 0-0, aos 88 minutos de jogo, Szoboszlai marcou de pênalti para os Reds, anotando mais 3 pontos na tabela para a equipe inglesa, que pelo menos até amanhã vai dormir na 8ª colocação do torneio. Já Inter de Milão, com a derrota, ainda ocupa o 5º lugar da classificação. Champions League é aqui, na tela do SCC SBT. A seguir, a previsão do tempo para amanhã. A gente vai para um rápido intervalo. Imagens do Morro da Cruz, em Itajaí, nesse exato momento. Olha como é que está o cenário por lá. A chuva dando uma trégua. Daqui a pouco a gente volta. É você ligado aqui no nosso Tá Na Hora. Hoje um pouco mais curto em virtude do jogo. Que jogão de bola na tela da SCC SBT.
Atenção, morador de Blumenau. Se você quer quitar alguma dívida, essa notícia é para você. A CDL realiza mais uma edição do feirão Limpe Seu Nome. Natiele Oliveira traz detalhes agora de como vai funcionar essa iniciativa para você dormir tranquilo com o nome limpo. Vem daí, Nath. Isso mesmo, Cleiton. Segue até sexta-feira a 11ª edição do Feirão Limpe Seu Nome, uma ação da CDL Blumenau. Então, este evento ele ocorre a partir sempre das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde, na própria sede da entidade, que fica no 4º andar do Shopping H, na Rua 15 de Novembro, bem no centro da cidade. Então, este mutirão de negociação de dívidas conta com a participação de mais de 120 empresas disponíveis ali para os clientes conseguirem renegociarem as suas dívidas. O gerente executivo da CDL Blumenau, Arlindo Filho, explica como os consumidores podem participar. Vamos acompanhar. O feirão ele é presencial, ele será aqui na CDL Blumenau, no Shopping H, no 4º andar. Aqui a gente vai poder contar, além da representação da CDL Blumenau, dessas 120 empresas, além de instituições financeiras e o PROCON. O PROCON ele vai estar aqui conosco. O PROCON ele vai estar aqui para mediar qualquer situação que haja algum tipo de dúvida, né? Ele funciona como um árbitro, dando toda a segurança para as pessoas, para credores e devedores. Cleiton, então fica aí uma ótima oportunidade para que as pessoas consigam renegociarem os seus débitos e terminar o ano respirando um pouco mais aliviado em relação ao financeiro. Volto contigo aí no estúdio. O que é muito bom, Nath. Obrigado pela sua participação. 19h32, agora você confere a previsão do tempo. E nessa quarta-feira, o ciclone extratropical intensifica os ventos do quadrante oeste em praticamente todas as regiões, com rajadas entre 70 e 90 km por hora entre o meio oeste e também o litoral. Nas áreas serranas próximas ao litoral, as rajadas podem ficar próximas. Fique alerta, dos 100 km por hora. Já a chuva diminui sobre o estado, mas ainda ocorre em forma de pancadas e temporais isolados, especialmente nas áreas próximas ao Rio Grande do Sul, incluindo Oeste, Planalto Sul, Litoral Sul e Grande Florianópolis. As temperaturas altas, sobretudo no litoral, com marcas próximas dos 30 graus. Temos aqui algumas cidades para você, regiões. Olha só, no oeste a máxima de 22, a mínima de 16 graus. Aqui no litoral, chuva com sol, máxima de 28, mínima de 22 graus. A gente tem também algumas cidades para você que está acompanhando o nosso Tá Na Hora. Bora lá? A gente mostra aqui, ó. Olha só como é que vai estar para você se programar direitinho nesta quarta-feira. Joinville, o sol brilha, nuvens carregadas que possibilita a presença de chuva, máxima de 32. Blumenau, mesmo cenário com máxima de 30. Floripa, máxima de 28. Criciúma, mesmo cenário com máxima de 26. E em Lages, sol brilha também, nuvens carregadas e a chuva podendo aparecer, máxima de 19 graus. A cidade de Joinville começou a divulgar o número de faltas em consultas e cirurgias pelo Sistema Único de Saúde. Gente que marca e não vai, aí não dá, né? A nova regra passa a integrar a legislação municipal que trata da organização e da transparência dos serviços na área da saúde. Isso no município de Joinville. Ô, Renato Santos, como assim? Tem gente que marca e não vai? Aí não, né? Ajuda aí, Renato. Exatamente isso, viu, Cleiton Ramos? A gente, inclusive, mostrou que esse projeto vinha sendo discutido na Câmara de Vereadores, estava em tramitação. No dia de ontem, chegou nas mãos do prefeito Adriano Silva e o Executivo Municipal decidiu sancionar esse projeto que agora virou lei. Agora já é lei e já passa a valer. Quem faltar nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, clínicas ou ainda espaços conveniados, vai se juntar ao número de faltosos. E esse número será divulgado de forma clara e objetiva, tanto nos hospitais quanto também nas unidades básicas de saúde, já que vinham gerando desconforto e também prejuízo ao erário público. Inclusive, nós preparamos uma tela para você que está em casa nos acompanhando ter a dimensão de quanto esse número de pacientes faltosos prejudica o Sistema Único de Saúde. Só em 2024 foram mais de 1 milhão de agendamentos. Agora, o que chama a atenção, Cleiton Ramos, e você, meu amigo telespectador,
é a quantidade de faltas. Em 2024, foram 193.330 pacientes que não compareceram às unidades de saúde para fazer qualquer tipo de procedimento, seja ele clínico ou ainda hospitalar. Isso gerou um prejuízo de R$ 2.853.550,80 ao erário público. Em 2025, a situação foi bem parecida, viu? O ano nem acabou, mas o número de faltosos também preocupa. Só na atenção básica foram agendados mais de 750 mil atendimentos. Os faltosos ultrapassam 140 mil. Consultas para especialidades foram mais de 59 mil. Faltas ultrapassam 11.800. Sobre o assunto, nós conversamos com o presidente da Comissão da Saúde a respeito do assunto. É para que as pessoas tenham a consciência das faltas. E elas são exageradas. E, tendo consciência, elas vão ter a responsabilidade de começar a comunicar. E nós vamos discutir sobre isso também aqui na Casa Legislativa, na quarta-feira, porque nós queremos que seja oficializado um canal oficial, para que as pessoas possam comunicar quando não puderem comparecer por algum motivo justo nas consultas e também até mesmo em cirurgias. Pois é, Cleiton, mesmo sancionado, o assunto ainda vai ser discutido no dia de amanhã, lá no plenário da Câmara de Vereadores. Retorno com você aí no estúdio. Obrigado, Renato, pelas informações. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos na sequência com os últimos detalhes aqui no nosso Tá Na Hora. Rapidinho, fica aí. Você está em casa depois desse dia, principalmente você na Grande Florianópolis. Correria foi grande, né? Trânsito um caos, muita chuva. Aliás, choveu nas últimas horas 1/3 do que estava programado para chover o ano inteiro, ou melhor, o mês de dezembro inteiro. Esses dados que eu estou passando são dados da Defesa Civil aqui de Santa Catarina. E esse ciclone que atua sobre o nosso estado, lamentavelmente deixou vítimas. Diferentes cidades registraram ocorrências e uma delas chamou a atenção. Uma família foi arrastada dentro do carro pela força da água. Confira na reportagem. O carro onde a família estava foi arrastado após o motorista se arriscar ao tentar atravessar a correnteza. O casal de empresários haitianos, donos de uma imobiliária na Grande Florianópolis, foi encontrado alguns metros à frente dentro do veículo que estava submerso. A filha do casal, que tinha 1 ano, foi encontrada fora do carro às margens do rio. A Elizabeth presenciou tudo. Eu estou assim sem palavra, eu não consigo nem falar, mexeu muito comigo, que é uma coisa assim que é muito difícil de falar. Só que eu estava fazendo as gravações, que era para o gabinete da prefeitura, sobre as tubulações, muita água. Como caiu meu muro, veio muita água lá de cima. Então são coisas assim que me deixou muito comovida. Santa Catarina sofre influência de um ciclone extratropical que provocou temporais no centro-sul do país. Na Serra do Rio do Rastro, uma queda de barreira deixou a via parcialmente interditada. Em Balneário Camboriú, escolas foram tomadas pela água. E a capital Florianópolis registrou uma série de pontos alagados e deslizamentos ao longo do dia. Nas redes sociais, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, lamentou as mortes e pediu que a população evite áreas alagadas. Segundo a meteorologia, a chuva deve perder força durante a noite e o ciclone segue para alto mar. A Defesa Civil estima ventos entre 50 e 70 quilômetros por hora em Santa Catarina nesta quarta-feira. E o alerta foi importante porque deu uma definição, inclusive, para a Secretaria de Estado de Educação suspender as aulas numa linha de que a informação protege vidas. Olha, foi identificado, ou pelo menos essa família foi identificada. Essa é a Michelaine Francique Bernard, de 37 anos. Temos o Mackenzie, se a gente puder voltar lá só para pegar o nome completo. Obrigado, produção. Mackenzie Bernard, de 32, e a Michelaine Francique Bernard, de 37. Haitianos que vieram tentar a sorte no Brasil, mais precisamente em Santa Catarina. A informação que temos é que eles alugaram um sítio no município de Palhoça. Ele
foi pegar a esposa e a filhinha de 1 ano e acabou tendo esse desfecho aí lamentável, né? A filhinha foi a primeira a ser encontrada. A gente tem imagem aí, rapidamente o volume de água foi muito intenso e ele, quando viu que estava embaixo do viaduto, não conseguiu voltar. E a correnteza acabou arrastando o carro. Primeira a ser localizada foi essa pequena. Fica aqui a nossa solidariedade para essa família linda. Segundo informações, eram pessoas aí de muita fé, cristãos, né? De uma igreja evangélica aqui na Grande Florianópolis, e é o rescaldo negativo dessas fortes chuvas que caíram na Grande Florianópolis. A cobertura completa, fique atento, no nosso portal SCC10. Eu quero fazer um pedido para você que está em casa. Toda vez que tocar e você receber o alerta da Defesa Civil, não desafie o tempo. Se você está de carro trafegando por uma rua da nossa cidade, a água subiu, não arrisque. Não vale a pena. Ah, mas eu tenho que chegar, manda uma mensagem, olha, está complicado aqui, o pessoal vai entender. A sua vida vale mais do que alguns minutos, vale muito mais do que tudo isso. A sua e da sua família. Então, você recebeu o aviso, não arrisque. Não saia de casa. Se você tiver essa possibilidade, permaneça onde você está. E se você está trafegando, a água subiu, volume de chuva intenso, procure uma alternativa, mas não vale a pena. E para você que é motoboy, os motociclistas que trabalham com moto, se arriscando para continuar honrando aí o seu trabalho, vá na fé e vá na boa. Fica aqui a dica, em nome de toda a equipe. Boa noite e até amanhã.